Ao longo deste mês, como diz a Eva, nós estamos a abordar este tema de alargar a visão, de expandir a nossa visão. Muitas vezes nós ficamos tão confinados na forma que nós vivemos, de acordo com a nossa realidade. Muitas vezes por causa das necessidades que nós estamos a passar, muitas vezes por causa da situação em que nós estamos, da família que nós encontramos, nós muitas vezes limitamos a nossa visão, o nosso campo de visão de acordo com isso. E ao longo deste mês nós temos estado a falar acerca deste tema de alargarmos, expandirmos a nossa visão, olharmos para fora daquilo que nós somos, daquilo que nós já realizamos. E hoje nós vamos estar a falar sobre o tema de alargar a visão ao parar para uma pessoa. Muitas vezes, quando nós pensamos em alargar a visão, nós pensamos nas multidões. Muita gente, alargar a minha visão para ver muitas pessoas. Mas hoje eu quero encorajar-nos a pensar ao contrário e vermos, de acordo com a vida de Jesus, como é que Ele parou para uma pessoa. Algo que impactou-me quando eu estava, há uns anos atrás, eu conheci um grande pastor, que ele tem uma igreja de dezenas, centenas de milhares de pessoas. Ele é pastor de uma igreja, eu acho que na altura tinha 200 mil pessoas na igreja dele, que é mais do que o Estádio da Luz. É muita gente, é o dobro, mais do que o dobro do Estádio da Luz. E ele, uma vez, encontrou comigo, eu fui lá à casa dele e ele estava cheio de muitas atividades, muita gente à volta dele, um homem que é muito requisitado por muitos conselhos, muitas reuniões. Eu cheguei à casa dele, jovem, simples, e ele parou para falar comigo, com um monte de pessoas à volta, olhou-me nos olhos e pareceu que o mundo parou naquele momento. Pessoas à volta, mas ele fixou em mim e falou comigo como não houvesse mais pessoas no mundo. Isso foi uma lição para mim do que é isto de termos uma visão que foca numa pessoa só. Muitas vezes nós ficamos tão distraídos com tanta coisa. Eu tenho que fazer tanta coisa, e ficamos distraídos com a azáfama da vida. Mas a vida de Jesus demonstra-nos o que é isto de focar somente numa pessoa de cada vez e olhar para essa pessoa como não houvesse mais pessoas no mundo. E quando eu estava a ler o capítulo 5 do Evangelho de Marcos, falou-me muito esta parte de parar só por uma pessoa. Vamos ler esta passagem em conjunto, que é uma mistura de 2 milagres numa só história, em que Jesus está a regressar. Ele passava muito tempo ali à volta de um lago grande que é chamado Galileia, Mar da Galileia, no norte de Israel. Ele passava muito tempo ali à volta e muitas vezes ele agarrava num barco e ia de uma ponta à outra, de um lado ao outro, e era a forma mais rápida de chegar às vilas todas que estavam à volta do lago ou do Mar da Galileia. E esta história conta-nos acerca disso. De uma vez ele estava de um lado e depois ele passou para outra margem. Versículo 21 até versículo 42. Diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado da margem de Mar de Galileia, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. A sinagoga é a igreja daquela altura, então ele era o principal, ele dava a palavra, os ensinamentos com muita regularidade, era uma figura pública naquela vila, então era um homem bem reconhecido. Vamos continuar. Por o nome de Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe pões as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Então Jesus tinha sempre uma multidão à sua volta. Este homem, figura pública, este homem de grande reconhecimento, chamou Jesus, e Jesus decidiu ir e suprir esta necessidade. Certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha,
nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás e entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga e quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Versículo 37. E não permitiu que alguém seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Entrando, disse-lhes: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou, e a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Palavra do Senhor. É incrível esta história. Nós podemos ter várias lições acerca disso, mas dar algum contexto cultural deste milagre. Em primeiro lugar, quando Jesus sai do barco e este homem influente chega à sua presença, Jesus também, um rabi, outro homem influente, pede-lhe ajuda. Estes dois homens de grande influência na sociedade, eles começaram a ir, talvez em um passo um pouco mais acelerado, até a casa, porque havia uma urgência para poder curar a filha deste Jairo. Não sei quem já viu dois homens assim, ou um homem que está com alguma pressa, um homem influente, e com alguma pressa para ir para outro sítio. No meio de uma multidão, normalmente tem os guarda-costas que dizem: abre o caminho, e ninguém pode atrever de parar aquele homem, porque é um homem importante. E estes dois homens, bem importantes, que Jesus teria multidões à sua volta, Jairo era também um homem de grande importância. Eles estavam a atravessar a vila de beira do lago até a casa, que não sei qual é que era essa distância, mas eu sei que havia uma multidão à volta desses homens e eles não iam parar nem por nada. Estavam num passo talvez um pouco acelerado para conseguir chegar antes da menina ia falecer, porque ela já era moribunda. Então ela precisava de um toque do mestre rapidamente. Havia esta urgência, e quando há uma urgência, quase há aquela visão de túnel. Somente eu vejo aquele alvo e todo o resto é sombras ou está meio nublado. Mas Jesus não tinha essa forma de visão. Ele olhava para todos individualmente. Nós também vemos este peso cultural desta mulher que era desprezada publicamente. Porquê? Nós podemos pensar: coitada, é um estado de saúde tão íntimo. É uma doença tão íntima da mulher, por que ela era desprezada publicamente? Em Levítico 15,
na lei mosaica que Deus deu a Moisés para ensinar o povo de Israel, ensinou que quando uma mulher começasse a ter uma hemorragia e não passasse, aquela mulher era lançada fora da sociedade, lançada fora da comunidade, não podia chegar à sinagoga, ao templo, ao tabernáculo, à igreja no tempo moderno, não podia adorar ao Senhor, não podia congregar com as pessoas, e cada pessoa que essa mulher tocava, essa impureza ia passar para a outra pessoa. Imagina, coisa horrível. Hoje em dia eu creio que talvez muitas mulheres, infelizmente, passam por esta situação de hemorragias. E esta mulher estava completamente desprezada, publicamente envergonhada com o estado físico que ela tinha, que ela foi a vários médicos, despendeu todo o seu dinheiro, o seu recurso financeiro para ter uma cura e não conseguiu ter a cura. Esta mulher chega a Jesus com vergonha, talvez tentar não ser vista, mas ao mesmo tempo todo mundo saber que ela era suja, abria caminho e talvez, não toques, eu não quero ficar impuro também. Mas Jesus, ao andar, ele sente que alguém tocou a sua veste. Esta veste que Jesus tinha era uma veste tradicional judaica, era um talit, que era uma veste que cobria, que tinha aqueles fios no final da veste. Porquê que tinha esses fios? Era porque lembrava os mandamentos de Deus. Cada fio lembrava os mandamentos, os 10 mandamentos. Então, ao Jesus sentir que alguém tocou nas suas vestes, esta mulher não somente tocou nas suas vestes de um reconhecimento que Jesus era alguém de importância, alguém que podia solucionar, porque ela toca no talit, nos vestimentos, nas vestes de Jesus, com essa fé. Mas também o que acontece é que, ao tocar, Jesus sente que alguma coisa mudou cá dentro. Porque essa mulher não somente tocou de uma forma ligeira, mas agarrou essas vestes, tocou com fé. Tocou com fé para atrair algo sobrenatural de alguém que ela reconheceu que era sobrenatural, alguém, o Messias. Quando isso acontece, Jesus olha à sua volta, quem me tocou? Quem tem o hábito de andar nos transportes públicos cá em Lisboa? Quem sabe que quando há uma multidão de pessoas, toda a gente toca em toda a gente? Isso acontece convosco? Acontece comigo. E toda a gente toca em toda a gente e é impossível dizer quem me tocou. Jesus estava a passar no meio da multidão e, de repente, olha para os seus seguidores e diz: alto, alguém me tocou. E os discípulos dizem: Jesus, a sério? Nós temos assim montes de gente aqui à volta, está a pressionar-nos. A sério que estás a dizer isso? Quem te tocou? Estás a ser tocado por N pessoas que nós nem conseguimos controlar. Provavelmente até os discípulos estavam a tocar em Jesus. Mas ele disse: não, alguém me tocou, porque eu senti algo a sair de mim. Ele deixou-se ser distraído, interrompido de um plano, de um propósito que era: eu quero seguir este Jairo para curar a sua filha, porque ela está à porta da morte. E de repente ele para, deixa-se ser interrompido e sente que alguma coisa, alguma virtude saiu dele. Nós sabemos que Jesus estava cheio de virtudes, cheio do poder sobrenatural. E quando ele chegava, as pessoas eram curadas de algo que ele carregava, a um poder sobrenatural. Ele podia ter pensado, se fosse um homem normal como eu sou, ele podia ter pensado: epá, eu preciso de toda a virtude cá dentro, porque eu vou chegar a uma menina que está morta, e eu preciso de toda essa força sobrenatural, toda essa virtude cá dentro para poder curar esta menina. Eu não quero perder nenhuma gota dessa virtude cá dentro. Mas Jesus sentiu que ele tinha perdido qualquer coisa
Isso te mostra uma visão diferente de Jesus. Uma visão diferente de nossa forma de ver naturalmente. Muitas vezes nós não queremos parar na nossa azáfama da vida, na nossa correria da vida, porque nós pensamos que nós vamos estar a perder alguma coisa que nós precisamos no próximo passo da nossa vida. Nós dizemos, eu preciso desta força, deste ânimo, então eu não posso parar porque vou estar a perder qualquer coisa. Alguns minutos do meu dia, se eu paro. Mas Jesus parou. Ele deixou-se ser interrompido. Ele deixou-se até de perder alguma coisa, alguma virtude cá dentro, para poder ajudar esta senhora. O que eu acho interessante é que num estado tão delicado desta senhora, tão íntimo, a doença que ela tinha, uma hemorragia constante durante 12 anos, nós podemos pensar que a reação de Jesus de expor esta senhora era algo cruel. Não sei, mulheres, vocês iam gostar de ser expostas numa multidão de pessoas, numa doença de hemorragia? Eu acho que não. É uma doença bem íntima. Não iam gostar de ser expostas dessa forma. Mas Jesus para, olha à sua volta, diz, alguém me tocou. A mulher cheia temendo e tremendo, ela estava a tremer, ela vai e chega e conta a história toda. Agora, também pensando, uma mulher quando conta uma história, não conta uma história como os homens contam histórias. Nós contamos histórias e já está, nem um minuto passa e nós contamos a história da nossa vida toda. Uma mulher quando conta uma história, não é em 1 minuto, nem 5 minutos, conta uma história. Aquilo é um filme quase. E esta mulher começa a contar a história. Agora imagina o tempo a passar, Jairo ficar um pouco incomodado, porque o tempo está a passar, a minha filha está em casa, à porta da morte. E este Rabi, este mestre, que eu creio que ele pode curar a minha filha, está aqui e está a ouvir uma novela desta senhora contando a história da sua vida. Não pode ser. Mas Jesus não importou de parar para uma pessoa e deixar que a sua visão fosse mudada por causa de uma pessoa. Tantas vezes eu fico confrontado com isto, diz a Deus, eu tenho tanta pressa na minha vida. Às vezes eu não paro para ouvir uma pessoa. Mas Jesus começou a ouvir esta senhora, a falar e a falar. E depois o que acontece? Ele diz, filha, a tua fé te salvou. Filha. Ele não diz mulher. Ele não diz enferma. Mas ele diz filha. Ele traz uma validação dessa mulher de uma forma incrível. Ele demonstra que ele ama essa mulher publicamente. Uma mulher desprezada durante 12 anos. Lançada fora da igreja, do culto, da adoração, da sociedade, não podia ir nem a um supermercado naquela altura, um mercado, não podia comungar com as pessoas, com a sua família, estava completamente posta fora da sociedade. Jesus olha para ela, ouve a história e diz, filha, publicamente, porque a multidão ainda estava lá. Imagina o que isso fez no coração dessa mulher. Ela foi não somente curada do fluxo de sangue, mas também foi validada no meio da multidão que era desprezada. Jesus não somente olha de uma forma geral, há essa multidão, não olha de uma forma geral, há essas pessoas doentes, há essa senhora com doença. Não, Jesus olha individualmente pelo estado de cada pessoa e traz a cura personalizada, feita à medida de cada pessoa. E hoje Jesus olha para nós dessa mesma forma. Não é de uma forma generalizada,
Não é, ok, todos estes portugueses, todas estas pessoas que estão aqui na igreja Logos hoje de manhã, são todas boas pessoas e eu vou trazer um milagre para todas. E de uma forma, puf, ok. Não, ele olha para cada um de nós, onde nós estamos, sabe o nosso nome, a nossa história de vida e diz, não, filha, filho, a tua fé te salvou. Ser curado. Incrível. Incrível. Continuando nesta história, esta mulher foi restaurada de uma forma pública. Algo que eu quero também dizer que quando nós deixamos que a nossa visão seja alargada, nós estamos a abrir o caminho para que haja encontros divinos. Em que no nosso caminho haja momentos em que pessoas vêm à nossa vida, em que nós podemos impactar essas pessoas com o amor de Deus. Quando a nossa visão ser uma visão de túnel, uma visão somente dos nossos propósitos, nós não temos espaço para os encontros divinos que Deus tem para nós. Talvez são encontros divinos para o nosso benefício ou pelo benefício das outras pessoas, nós não sabemos. Quando nós deixamos a nossa visão ser alargada por Deus, nós abrimos espaço para que haja encontros divinos. Continuando na história, quando estes homens chegam depois a Jairo, os colegas, os servos talvez, chegam a Jairo enquanto Jesus está a ouvir a história da mulher. Eles dizem, Jairo, a tua filha já morreu. Por que é que ainda estás aqui a chatear o mestre? Para a cultura judaica naquela altura, morte era o ponto final da história. Não havia forma de dar a volta à morte. Não havia uma segunda vida, não havia ressurreição, não havia aquele tratamento de choque no hospital. Não, morreu, ponto final, morreu. Tem que agora começar a fazer o funeral e já acabou, não há forma de dar a volta. Então, quando Jairo recebe a notícia, imagina o peso sobre a sua vida e diz, já não dá, o mestre já vai tarde demais. Mas Jesus só olha nos olhos daquele Jairo, aquela figura pública, e diz, não temas, crê somente. Não ficas com medo, que já passou o prazo, já passou o tempo, já não é tempo suficiente. Crê somente. Jesus fala fé para o meio do coração de Jairo, que era um coração talvez em que deixou que o desespero, que a falta de esperança entrasse no seu coração. Ele somente crê somente. E hoje Deus também está a dizer para nós, crê somente. Mesmo quando nós pensamos que já não há solução, já morreu, já não há solução. Aquilo na minha vida, aquilo que eu desejava que houvesse uma solução, já morreu. Já não há solução. Jesus disse para nós, crê somente. Crê somente. Ele só está à procura de crer, de fé na nossa vida. Quando Jesus avança, ele começa a ouvir o aparato da multidão. Quando chega à casa de Jairo, quando alguém morre numa casa naquela altura, não era algo calmo. Havia pessoas quase contratadas para fazer um grande aparato de luto, de choro. Havia pessoas até tocarem músicas de choro, de melancólicas. Havia um grande aparato, os amigos, vizinhos, curiosos, pessoas estavam ali à volta, dentro da casa, porque ele também era uma figura pública. Então, pessoas queriam também agradar e tinha muitas pessoas à volta. Quando Jesus chega e diz que a menina não está morta, só está a dormir, e se começa a ter uma risada lá em casa, diz, o quê? Mas nós vimos que ela está morta, tu estás doido. A Bíblia fala que Jesus, de uma forma forte, afasta as pessoas, tira as pessoas fora. Não de uma forma ligeira, mas de uma forma quase violenta, tira as pessoas do seu caminho. Ele entra no quarto do lugar mais privado e ele deixa somente os seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, vir com ele e os pais da menina. Conseguem ver a diferença deste segundo milagre do primeiro milagre? O primeiro milagre, Jesus cura no meio da multidão.
e até chama filha no meio da multidão perante um público vasto, para trazer uma valorização não somente do milagre, mas da própria pessoa no meio da sociedade. Mas para este homem influente, esta figura pública, Jesus não deixa que ninguém acompanhe, somente os mais íntimos dos mais íntimos, e entra no quarto e fecha a porta. Entra naquela zona mais privada, mais escondida, para trazer um milagre no mais íntimo daquela casa e daquele homem também. É interessante, eu acho muito interessante isso, que Jesus não faz o milagre da mesma forma. E depois fala que Jesus olha para aquela menina, entra no quarto, olha para ela, e ele não faz um grande aparato, ele não faz uma grande demonstração dramática para trazer cura. Ele não levanta as mãos para o céu, ele não faz nada. A Bíblia não fala disso, mas fala que ele chega ao pé da menina, agarra pela mão e diz: Talita cumi, que é menina, levanta. Essa expressão Talita é uma expressão aramaica, que é a língua que os judeus usavam naquela altura, que somente um pai usava para lidar com um filho ou uma filha. O pai usava isso porque era uma expressão de grande carinho. É quase, nós dizemos, filhinha querida. É quase como nós estamos à beira da cama da nossa filha de manhã e nós queremos acordá-la. Então nós agarramos na mão e diz: filhinha, está na hora de levantar. Anda, levanta. Essa é a expressão que Jesus usa para acordar esta menina de 12 anos. Não é um grande aparato dizer: está na hora de acordar. Ele não faz isso. Ele vai na intimidade, no carinho, e agarra pela mão e diz: filhinha, levanta, acorda. E traz um milagre para aquela casa de uma forma tão íntima, em contraste daquele outro milagre que era tão pública. Nós podemos ver que Jesus não usa a mesma estratégia para toda a gente. Não faz da mesma forma para qualquer pessoa. Para esta figura pública em que ele tinha uma vida pública, a sua casa, a sua família era uma família pública. Ele traz a cura e a restauração de uma forma íntima e privada. Em contraste com uma mulher desprezada pela sociedade, traz uma cura e uma revalidação pública. Isto demonstra-nos que a forma que Jesus lida não é de uma forma igual para todas as pessoas. A forma que Jesus olha para ti não é a forma que Ele olha para mim. A forma que Jesus quer tocar a tua vida não é a forma que vai tocar o teu vizinho, ou o teu irmão, ou qualquer outra pessoa. Quando tu vês alguém na estrada, agora olhando para fora, alargando a nossa visão para fora, as pessoas que tu cruzas na rua são pessoas desconhecidas. Tu não conheces a sua história, mas cada uma delas é uma pessoa única, especial, com necessidades, com uma história, com uma vida única e especial. E Jesus quer tocar essas pessoas através da tua vida de uma forma única e especial. Mas para isso, tu tens que ter a tua visão alargada para ver o que Jesus quer que tu vejas. Esta história, para mim, é uma história muito interessante e que também confronta muitas nossas vidas. Porque nós podemos ver que Jesus quer tocar cada uma das nossas vidas, quer trazer restauração individualmente a cada um de nós. Talvez a restauração precise ser de uma forma pública para que haja uma forma de revalidação da tua, entre aspas, imagem ou do teu reconhecimento perante a sociedade, em que talvez Deus vai trazer essa forma de restauração ou vai entrar na tua zona mais escondida e vai trazer um toque, um mimo
de parte de um pai para um filho, para uma filha. Mas em qualquer uma destas situações, Deus quer trazer esse acordar, esse levantar. Tal como Ele disse para aquela menina de 12 anos, querida filha, levanta-te. Tal como Ele disse para a mulher que estava há 12 anos com o fluxo de sangue, disse, filha, levanta-te. Está na hora de levantar-se, sair daquela zona de vergonha, de medo, de doença e ser revalidada, ser curada e transformada. Isto para mim é uma história de esperança. Porque nós podemos ver que mesmo estando no meio de uma situação em que não há mais solução natural, porque já morreu ou porque já estamos desprezados durante 12 anos, Jesus olha com esperança, olha com amor, olha individualmente para o nosso mais íntimo e diz, eu amo-te, eu quero ver a tua restauração. Amém?